Ou seja, o problema não era o local, o problema não era o bairro, a cidade, o problema era o franqueado mesmo. Infelizmente, acontece ter franqueados que não têm perfil zero, ele não tem perfil nenhum de empreendedor, por mais que a gente oriente, ele não segue a receita do bolo. Podcast hoje, nada mais nada menos do que com Edson Ramuth, que é CEO fundador da Emagrecentro. Essa rede é famosa, hein, Edson? Bom, já estamos na estrada há 36 anos. 36 anos de idade, é tempo, hein? É chão. Nossa, é chão. Passa muito rápido. Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite aqui, de ter aceito aqui o podcast. Obrigado. Hoje nós vamos ter um podcast em terras, né, amazonenses, né, em Manaus. Olha o presente que eu ganhei ontem. Isso aqui foi um caprichoso, ganhou lá em Parintins. Eu não sabia, cara, ontem eu recebi de um franqueado, falei, não, então vai fazer parte do podcast aqui para representar bem Amazonas. Show. Edson, queria saber primeiro, cara, como é que surgiu essa rede Emagrecentro, né? Essa rede que é famosa no segmento que ela atua, mas conta pra gente como que surgiu. Bom, há 36 anos atrás, eu fazia residência de cirurgia plástica, né? E eu queria, obviamente, ser cirurgião plástico. E montei uma clínica na periferia, em São Bernardo do Campo, para começar a atender, mas de uma forma mais popular, com valores mais populares, os atendimentos, as cirurgias, inclusive. Cirurgia plástica. Na verdade, começou com cirurgia, eu fazia de tudo, não só plástica. O meu foco era plástica, mas como a gente faz, antes de fazer uma residência de cirurgia plástica, a gente faz residência de cirurgia geral, e eu tinha condições de atender tudo na área médica. Então, era uma clínica geral, vamos dizer assim, né? Então, a gente abriu uma unidade, abriu a primeira unidade, eu ainda era residente, mas atendia de tudo, focado sempre em cirurgia plástica. Só que para você fazer uma cirurgia plástica, o ideal é a pessoa estar próxima do peso ideal para fazer uma cirurgia, porque aí ela vai ter um resultado melhor da cirurgia plástica. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a fazer os tratamentos de emagrecimento antes de fazer a cirurgia. Por incrível que pareça, começou a vir muita gente de São Paulo todo, da grande São Paulo, de tudo quanto é canto, para fazer o tratamento de emagrecimento. Não para fazer a cirurgia plástica? Não para fazer a cirurgia plástica, olha que interessante. E aí eu abri os olhos para esse mercado de emagrecimento, né? Aí eu mudei o foco da clínica, isso foi em 1986, né? E comecei a fazer tratamentos de emagrecimento, pesquisar sobre o assunto e tratamentos de emagrecimento. Legal. Tudo começou assim na periferia de São Bernardo do Campo, que é uma cidade de São Paulo. Legal. E já começou como Emagrecentro ou não? Não, essa é uma outra história muito interessante. Eu sou judeu e na porta da clínica, dessa casa que eu aluguei para ser a clínica, tinha um desenho de uma santa e eu não sabia que santa era, né? E provavelmente era uma casa de portugueses, né? E, em homenagem à minha avó, eu coloquei... Minha avó chamava Catarina, então eu botei o nome da clínica de Santa Catarina. Depois eu fiquei sabendo que lá aquela santa era Nossa Senhora de Lourdes, não tinha nada a ver com nada. E aí foi assim que... Então começou como Santa Catarina. Só depois de muitos anos, quando eu passei a pensar em formatar o negócio como uma franquia, aí sim se transformou em Emagrecentro, baseado numa pesquisa que eu fiz com os meus próprios clientes, que um deles sugeriu esse nome. Legal. E na verdade, a rede, né, essa rede era uma rede própria ou já nasceu como franquia? Então, o que aconteceu? Eu comecei a atender muita gente naquela clínica de São Bernardo que vinha de tudo quanto é canto. O que eu imaginei foi o seguinte, deve ter... Apesar de eu estar atendendo muita gente, deve ter mais gente ainda querendo que não vai por causa da distância. E eu comecei a montar em pontos cardeais de São Paulo, região norte, sul, leste e oeste, onde eu colocava médicos, amigos, como sócios operadores. Então, eu montava a clínica, eu tinha os pacientes e eles atendiam. E a gente dividia meio a meio os lucros das clínicas. Então, é uma forma precursora de uma franquia. Só que eu era sócio em todas. Né? Sim. Em 1994, aí sim, eu formatei o negócio com uma franquia, mudei o nome de Clínica Santa Catarina para Emagrecentro, e aí
durante muitos anos, ficou como uma franquia, já afiliada na ABF, inclusive, mas voltada a médicos. Tá. Você falou o perfil que você tinha de franqueados lá, era só médicos? Nessa época, sim, só médicos. Foi assim de 94 até 2003. Em 2003, a gente resolveu abrir para todas as pessoas interessadas no segmento, que gostavam da área de estética, que poderiam ser nossos franqueados e contratavam os médicos em vez deles serem sócios. Mas hoje a operação da Emagrecentro, ou Edson, ela precisa de alguém, de um médico para operar a operação? Não. Por que você tinha essa exigência assim, ou essa estratégia de crescimento lá no início? Veja bem, tudo vai mudando com o tempo, a gente vai se adaptando, né? Então, naquela época, sim, era obrigatório ter médicos. Hoje em dia não precisa mais. Então, na nossa rede, inclusive, tem biomédicos, né? Biomédicos e esteticistas que trabalham na nossa rede. Pô, legal demais. E aqui, a rede, então, surgiu como franquia em 94. Foi exatamente quando surgiu a primeira lei de franquias, né? 8955. Foi, coincidentemente foi. Então, a gente já formatou... Mas foi uma coincidência só? Foi coincidência. A gente já formatou baseado toda na lei de franquia. Já. E como é que você está vendo esse mercado hoje, o Edson? Bom, eu vou te falar do meu negócio, da minha visão. O mercado de franquia é maravilhoso, né? É maravilhoso para o franqueado, é maravilhoso para o franqueador. Então, é um negócio que é bom para todas as partes. Quando é bom para todas as partes, é um negócio que é legal e que vale a pena. Então, no meu caso, por exemplo, a minha rede, mesmo com a pandemia, houve um crescimento muito grande do nosso faturamento, da nossa rede e do nosso segmento. Hoje a gente já está com 315 unidades no Brasil, temos unidades nos Estados Unidos, vamos abrir a primeira unidade em Palma de Mallorca, na Espanha, em breve. Temos planos já de começar a abrir em Portugal. Então, assim, o nosso crescimento está muito grande. Só para você ter uma ideia do tamanho do crescimento, mesmo com a pandemia em 2020, e com o fechamento das unidades, a gente cresceu o faturamento da nossa rede, ou seja, dos franqueados, em 21%. Em 2021, crescemos 50,5%. E esse ano, de janeiro a maio, já crescemos 76% o faturamento no mesmo período do ano passado. Então, está indo super bem a minha rede. Legal. Mas, assim, e muitas pessoas que acompanham a gente não são franqueados, não são franqueadoras, né? Por que essa é uma relação... Você que está há tanto tempo aí no mercado de franquias, por que ela é uma relação interessante para ambas as partes, né? Para o franqueador, para o franqueado? Por que a pessoa não poderia, por exemplo, né, galgar áreas de forma independente? Por que é tão interessante esse segmento de franquia? Bom, e por que ele cresce tanto também? Primeiro, o franqueado, na minha opinião, sempre tive que o melhor negócio, a melhor forma de uma pessoa ganhar o seu dinheiro, de ter um futuro próspero, é ter um negócio próprio. Tá? E para o franqueado, ele vai ter um negócio próprio, mas já com uma experiência de muitos anos do franqueador. Então, a chance dele errar e perder é muito pequena. Né? Então, por exemplo, um franqueado que vai começar agora com a gente tem uma experiência de 36 anos. Então, a gente vai dar tudo mastigadinho para ele. A chance dele errar, do negócio dele não for um sucesso, é mínima, né? Então, essa é uma grande vantagem. Outra grande vantagem para o franqueado é que ele vai participar de uma rede, né? Então, essa rede já tem um nome no mercado, essa rede também vai baratear os custos operacionais dele. Por quê? Quando você compra insumos, matérias-primas que você precisa para o seu negócio, em uma rede sai muito mais barato. Só por isso também já vale a pena para um franqueado. Então, são N motivos que é bom para o franqueado. E para o franqueador, é uma possibilidade que ele tem de crescer o negócio dele que ele já testou, que ele já viu que deu certo, que é um sucesso. Ele vai crescer de uma forma rápida e sem investimento próprio, porque, na verdade, quem está fazendo o investimento é o próprio franqueado. Além do que, em cada unidade franqueada tem um dono. Então, a performance de uma unidade, na minha opinião, é muito maior quando você tem um dono administrando e vendo 24 horas por dia o negócio.
Então, os resultados de uma unidade franqueada são muito maiores do que se eu tivesse uma rede de unidades próprias espalhadas pelo Brasil todo. Legal, legal demais. Assim, você tem um tempo enorme aí de franquias, né? Eu atuo também no segmento, com várias redes, e eu lembro que quando eu entrei para dentro do segmento, já conhecia Emagrecento, a gente começa a estudar o que tinha para dentro do mercado, e as fachadas das lojas da Emagrecento com as garotas propagandas que permanecem hoje, né? Era Sheila Carvalho Mello. E Sheila... Agora é Sheila Mello. Mas tinha Sheila Carvalho também, não tinha? Sim, muitos anos. Cara, me conta aqui, vamos contar lá, por que você escolheu elas? E como é que foi essa história, como é que foi feito esse processo aí de colocá-las como, né, garotas propaganda da marca? Isso é bem interessante. Quando eu coloquei, faz mais de 15 anos, eu coloquei uma garota propaganda. Não era comum no mercado de franquia você ter uma garota propaganda. Por quê? Uma artista, né? Por quê? Todos tinham muito medo de que, no final, elas iam parecer que eram donas da rede, tá? E que, se tivesse a necessidade de trocar, isso trouxesse um grande problema para o franqueador. Eu já achei ao contrário. Quando você coloca uma garota propaganda, você cria na mente das pessoas vamos dizer assim, uma linha cruzada que ela passa a ver aquela artista que é conhecida e que ela se identifica com uma marca. E isso traz para a marca também essa sensação de familiaridade. Ou seja, essa marca passa a ser familiar para aquela pessoa, mesmo não sendo. Então, isso era a minha visão e realmente se mostrou que está certo. Tanto é que, hoje em dia, a grande maioria de franquias colocam garotas propagandas para representar a marca. Eu lembro disso, que você tinha, né, elas como garota propaganda, mas não era comum, né? Hoje ficou, né? Então, assim, você vê grandes redes de franquias, sempre tem ali uma celebridade, né, para dar esse engajamento maior, para dar essa autoridade, né? Mas na época não era mesmo. Exatamente, porque a população acaba se familiarizando mais com a marca, achando que ela é mais de casa, entendeu? Então, esse é o ponto positivo. E por que você escolheu elas? A Sheila Carvalho? Olha, a Sheila Carvalho... Você começou com as duas? Foi com a Sheila Carvalho e com a Sheila Mello? Não, comecei com a Sheila Carvalho há mais de 15 anos atrás, né? A Sheila Mello é recente, tem mais ou menos aí um pouco mais de 5 anos, né? Eu comecei com elas porque é o seguinte: o nosso público é um público de meia idade, né? Ou seja, um público que vai dos 30 aos 55 anos, são mulheres, né? E que estão acima do peso. E elas representavam essa mulher nessa faixa etária e que podem estar em forma mesmo. Mas ela não estava acima do peso. Não. Então, mostrava que elas estavam em forma e que as nossas clientes também poderiam ficar em forma igual elas. Era o desejo das mulheres. Exato. Então, por isso a gente escolheu elas, né? Legal, cara, legal demais entender. E me fala uma coisa, cara, quando você vê hoje o mercado, você está há tanto tempo no mercado, acredito que quando você começou o modelo de negócio nesse segmento, emagrecimento, existiam poucas opções. Hoje vem popularizando, é normal, né? Até numa evolução do mercado, nível de concorrência. Como é que você enxerga isso? Então, quando eu comecei, na verdade, fazer tratamento estético era muito caro, era só para classe A, né? E eu que comecei a popularizar esse mercado de estética aí há tantos anos atrás, aí, pelo menos desde 1900 e... Nossa, é muito tempo. Então, assim... fui eu que comecei, porque antes era somente para classe A. Então, eu baixei os custos, e tive condições de dar um tratamento de qualidade com baixo custo para o cliente, para o paciente. E fala uma coisa aqui. Sucesso da Emagrecento, né? Você está falando de 315 unidades, é uma rede que tem várias premiações, selo de excelência, tem premiações da PEG, né? Peguei nas empresas grandes negócios. O que você coloca como essas certificações, esses selos, como o trabalho que é feito, o que vocês fazem como franqueadora que gera, né, essas certificações aí? Bom, nós temos 11 prêmios de excelência na ABF, somente 25 franquias das 1.500 franquias filiadas da ABF tem 10 ou mais prêmios, então a gente está bem posicionado. Eu acho que um grande fator é que eu, como franqueador, cuido dos meus franqueados como se fossem filhos.
né? E gosto disso. E eu quero o melhor para os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhas e eu quero o melhor para minhas filhas. E eu quero o melhor para o meu franqueador. Então, para o meu franqueado. Então, eu faço o possível para ajudar eles e para fazer com que eles tenham sucesso no negócio deles. Eu acho que isso é um fator importante. Mas assim, ó, você está falando assim, eu tenho franqueado que eu cuido como filho. 4 filhos já é difícil, né? Eu tenho 2, né? Então, assim, já é difícil. Um sai para um lado, outro sai para o outro. Agora, com 315 filhos, é difícil bem mais, né, cara? Sim, o que você tem, assim? Porque eu falo assim, quando a gente tem muitos franqueados, né? A gente, como à frente de uma franqueadora, a gente quer estar lá visitando as unidades, quando inaugura uma unidade, mas chega um momento que tem tantas unidades que é humanamente impossível, né? Como é que você faz isso? Bom, os franqueados têm meu contato telefônico, meu contrato de WhatsApp, eles podem me fazer perguntas o dia inteiro, 24 horas por dia eu estou disponível a eles, para tirar todas as dúvidas que acontecem e é normal. E eu gosto de fazer isso, né? Então, realmente, eu me dedico a eles e tem dado certo, né? Então, assim, não é difícil cuidar, não. Aliás, eu acho bem fácil também cuidar dos filhos. As minhas filhas são todas exemplares e eu achei muito fácil. Aliás, eu tenho um segredo importante para criar os filhos, vou te ensinar. Conta pra gente. A cada bronca que você der no filho, você tem que fazer 5 elogios. Ah, é? Sim, porque senão você passa a ser aquele pai chato que só dá bronca. Né? Agora, se você elogia sempre, quando você der uma bronca, eles vão levar em consideração. Para o franqueado, eu faço a mesma coisa. Se tiver que dar bronca, eu dou, e se tiver que elogiar, eu elogio. Olha, dica legal aí, gente. Ó, dá uma bronca, mas vem com 5 elogios, né, cara? Eu vou levar essa para casa. Exatamente. Depois eu vou te contar se funcionou ou não funcionou. Não esquece de elogiar sempre os filhos. E assim, como é que você lida, ô Edson? Porque assim, franchise, né? O empreendedor, quando ele vai buscar uma possibilidade para empreender, você tem um setor de franquias, que são modelos já testados, mas ele também pode ir de uma forma independente. Muitas das vezes, quando ele já é um empreendedor, ele não quer pegar um conceito, ele quer criar uma marca própria, ele quer reinventar, ele quer fazer algo novo naquele mercado. E quando a gente fala de franquia, a gente está falando de não reinventar a roda, né? Seguir processos, fazer aquilo que dá certo, replicar naquela unidade que ele vai operar. E muitas das vezes, a gente tem um franqueado que entra para dentro de uma rede de franquias, mas ele não é empreendedor, e por isso ele busca o setor de franquias, porque ele quer um negócio mais mastigado. Como é que você faz esse processo de desenvolvimento desse perfil que ainda não é empreendedor, por isso buscou uma franquia? Olha, realmente existem vários tipos de pessoas, né? De características de pessoas. Tem pessoas que são mais proativas, tem outras pessoas que são complicadas, né? E a gente só tem condição de saber depois que ele é nosso franqueado. Sim. Tá? Então, realmente impossível você ter uma certeza absoluta em relação a que característica que é esse seu franqueado, se ele vai ser um sucesso ou ele vai ser um fracasso, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu em junho. A gente tinha um franqueado que já estava há cerca de 1 ano e ele vendia muito pouco. Ele vendia, mal pagava as contas da clínica, né? Da unidade de Santo Amaro, em São Paulo. E ele vendia R$25 mil por mês. Por mais que a gente explicasse, por mais que a gente orientasse, e ele vendia R$25 mil por mês, pagava as contas. Chegou uma hora que eu falei para ele o seguinte: olha, eu te aconselho a vender a unidade, porque senão você vai perder o seu investimento. Tá? Ele vendeu. O novo franqueado, no primeiro mês, vendeu R$150 mil, no segundo mês 170, no terceiro 190, e agora ele vende mais de R$200 mil. Ou seja, o problema não era o local, o problema não era o bairro, a cidade, o problema era o franqueado mesmo. Infelizmente, acontece ter franqueados que não têm perfil zero, ele não tem perfil nenhuma de empreendedor, por mais que a gente oriente, ele não segue a receita do bolo. Eu não posso fazer nada nesse caso, eu simplesmente aconselho ele, depois de ter tentado de tudo, eu aconselho ele a se retirar da rede e fazer alguma outra coisa para ele não perder o investimento. É como se fosse um casamento. Muitas vezes, naquelas primeiras namoradas que a gente tem, eu acho que ela vai ser a mulher para casar,
Mas você fica 6 meses e fala, pô, não é tudo aquilo que eu achava que era, né, cara? Acontece, é normal. Não quero que seja a mãe dos meus filhos. E franchise é a mesma coisa, né, cara? Assim, a gente fala muito no setor de franquia de ter o perfil ideal de franqueado na rede. É o que todo mundo quer. A gente quer ter os melhores filhos, a gente quer ter os melhores amigos, mas muitas das vezes, né, a gente faz todo o dever de casa, mas não consegue. E como é que você hoje, na rede, você analisa esse perfil desse empreendedor? Como é que você, para tentar, né, nesse processo de seleção dos franqueados, ter um maior índice de acerto? 100% nunca vai existir, mas o que você faz para tentar realmente pegar alguém que tenha sinergia com o negócio e desenvolva com a marca? Olha, felizmente, esse caso que eu te contei é a minoria dos casos, né? A grande maioria são pessoas que estão realmente interessadas em empreender, né? Agora, o que eu costumo na minha franquia é assim: a pessoa tem que se identificar com o meu segmento, tem que gostar do segmento, tem que ter o capital de investimento e pronto, não precisa de mais nada. Eu não faço grandes seleções, não. É muito simples. Realmente, o fator mais importante é ele se identificar com o segmento, porque ele vai ficar muitos anos trabalhando nesse segmento e a pessoa tem que gostar mesmo. Uhum. Mas não acontece contigo, acontece comigo, sabe? Aquela pessoa que chega para mim e fala: pô, Henrique, eu quero aquele modelo de negócio, como lá a gente tem várias redes, né? Aquele negócio que está dando dinheiro. Eu falo, pô, todo segmento tem aquele que está ganhando dinheiro, tem aquele que está perdendo. Vamos entender primeiro o teu perfil. E aí é difícil a gente analisar isso, né, como franqueador. Ou muitas das vezes, né, o marido está buscando um negócio para a esposa, ou a esposa está buscando um negócio para o marido, e a pessoa que está pagando, investindo, está extremamente interessada, mas a pessoa que vai operar está mexendo no celular e não quer nem saber. Não acontece contigo, não? Olha, eu costumo dizer que o mais importante é a pessoa se identificar com o negócio, porque ganhar dinheiro depois é automático, se ela gostar do negócio. E ela tem que ser proativa, ela não pode ficar com o braço cruzado esperando as coisas acontecerem, senão nunca vai acontecer, né? Então, eu deixo bem claro isso para o nosso franqueado, que é isso: ele tem que gostar do segmento e ele não achar que é aplicação de dinheiro no banco, que ele vai ter juros todo mês. Não, franquia não funciona assim. Ele só consegue ter lucro, e bastante lucro no nosso caso, se ele trabalhar e fazer tudo que a gente orienta na parte comercial, que não é complicado, é simples, mas tem que ser feito. Sim, sim. E para você que tem bastante experiência nesse segmento de franquias, muitas pessoas têm uma marca, né, seja serviço, seja produto, e querem entrar para dentro do setor de franquia, achando que aquela marca vai transformar em 10, 100, 200 ou 315 lojas, como a Emagrecendo tem. Quais os desafios para se tornar um franqueador? Né? Não é um mundo de mil maravilhas, né? Quais são os desafios? Bom, ele tem que lembrar que ele vai ter que dar todo um suporte para aquele franqueado, né? Mas que é possível, sim. Todo negócio é possível de ser franqueado. Então, só que assim, também não pode pensar que vai começar a ganhar dinheiro a curtíssimo prazo, né? Ele tem que pensar que isso é uma plantação que vai render a médio e longo prazo, né? Mas eu acredito que todos os negócios possam ser franqueados, desde que seja um negócio que está sendo bom para ele, franqueador, ou seja, ele já implantou um modelo de negócio de sucesso, e aí sim ele consegue multiplicar pelo formato de franquia. Uhum. Mas assim, tem um lado bom, é crescimento, a questão exponencial, você ter uma marca mais forte, poder de escala, melhor negociação com fornecedores, né? Você conseguir ter uma capilaridade maior, que muitas das vezes, de forma independente, muitas das vezes é inviável. Sim. Mas aí é só o lado bom. E o lado ruim da história? Porque tem que ter os dois lados, cara. O lado ruim é que você vai pegar alguns franqueados que não vão entender a filosofia da tua empresa, não vão entender que tem que arregaçar a manga, que tem que ir para a luta. Então, vai ter alguns atritos com franqueados, inicialmente, que são normais. Né? Esse é o lado ruim. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Tem hora que as pessoas acham que é mil maravilha. Gente, quando você coloca muitas pessoas dentro do mesmo ambiente, isso aí seja franquia ou independente, você tem características diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes. Então, eu falo que muitas das vezes a gente deixa de falar do negócio e passa a ser muito mais um psicólogo, né, para lidar com essas pessoas. Aliás, faz parte da minha rede a ouvidoria com os franqueados e com os clientes.
E a ouvidora, obrigatoriamente, tem que ser uma psicóloga. Então, é uma psicóloga que tem bastante paciência e jogo de cintura para conversar com os franqueados que estão com problemas ou com os clientes que estão com problemas. Legal. E qual que é a tua ideia de unidades? Hoje, 315 unidades, o que você almeja como marca, como objetivo? O que você acha que é possível alcançar no mercado? No Brasil, eu acredito que a gente chega a 400 unidades ainda esse ano, 500 no próximo ano, né? E aí começa a expansão internacional. A gente tem 3 unidades nos Estados Unidos, a previsão é que em Portugal, daqui a um ano, a gente comece também. Agora, daqui a alguns meses, 3 meses, já inaugura a primeira na Espanha, em Palma de Maiorca. E eu acredito que, a partir das 500 unidades do Brasil, aí começa, eu tenho que pensar na expansão internacional. Uma vez você comentou comigo da dificuldade da questão internacional, né? A gente, quando vê o mundo, a gente quer levar essa marca internacionalmente, mas existe dificuldades. Sim. E você começou pelos Estados Unidos, foi isso? Sim, foi. Fala dos desafios. Bom, primeiro de tudo, Emagrecentro, para falar em inglês, é impossível. Então, a gente mudou a marca lá para Best Shape. Então, já começa assim, mudando o nome da marca. Então, a expansão internacional vai ser baseada nesse nome, Best Shape. Né? Segundo, eu tive problemas lá, por incrível que pareça, o que mais me incomodou é a parte financeira operacional. Porque, por exemplo, aqui a gente faz as vendas parcelada no cartão e quando você vende parcelado no cartão, você tem garantia de recebimento. Ok. Lá eu fui fazer a mesma coisa, a pessoa troca o cartão e tudo aquilo que tinha... tudo que tinha parcelado perde? Não vai para o próximo cartão. É? E aí você perde. Eu perdi. Então eu perdi muito, sem saber. Então isso foi uma coisa que me frustrou muito, porque as unidades venderam, a unidade piloto lá, vendeu tão bem, só que ao mesmo tempo eu não recebi. Então o que adianta você vender muito e não receber? Né? Então foi uma coisa que eu jamais imaginei, porque eu achei que os Estados Unidos era tudo corretinho, tudo funciona certinho. Não, é bagunçado também. Tá? Tem caloteiros, tem... Então, assim, isso me desanimou um pouco. Tá? E o controle dessa parte financeira, porque já que você não tem garantia, você tem que fazer um controle... rigoroso sobre os pagamentos. Diferente do Brasil, que a partir do momento que passou o cartão, está resolvido o problema. Lá não, você tem que ficar controlando parcelinha por parcelinha para ver se está sendo pago ou não. Então, isso é muito chato. É uma estrutura que eu não tinha aqui no Brasil, que eu não precisava e passei a precisar lá. Lá você entrou com unidade própria, com master franquia, desenvolvedor de área. Qual foi o formato que você decidiu entrar? Unidade própria e franqueados. E vai continuar com unidade própria ou o que... Você está com quantas unidades lá nos Estados Unidos? 3. 3 unidades? Só 3, na cidade de Weston, Orlando e Hallandale. Não, eu não vou continuar com unidade própria, já mudei, são todos franqueados. Eu tenho participação de uma das unidades, mas não é uma unidade 100% própria. Mas por que você decidiu ir com unidade própria e depois colocar um franqueado na operação? É o seguinte, eu estava morando lá, fiquei morando 4 anos lá, só que eu cansei de viver lá. É muito chato. Sério? Sério. É muito melhor o Brasil. Fala o contrário. É muito melhor viver no Brasil. O Brasil é muito mais acolhedor, muito mais aconchegante, muito mais agradável a vida. Então, também não adianta você estar num lugar que você não gosta, né? Então, assim, eu costumo dizer que os Estados Unidos é bom, mas é ruim, e o Brasil é ruim, mas é bom. Então, eu prefiro vir para o Brasil mesmo, onde está minha família, onde estão os amigos, e deixar para lá, vamos fazer a expansão na forma só de unidades franqueadas, sem unidade própria. E por que você decidiu Estados Unidos, não outro país? Pelo potencial. Aqui no Brasil, 60% da população está acima do peso. Lá é 75% da população. Fora que a população lá é quase o dobro da brasileira, né? Não chega a ser o dobro, uns 60% a mais, e com um poder aquisitivo muito maior que o poder aquisitivo brasileiro. Então, eu achei que ali seria o ideal. Se aqui o potencial
é de 500 unidades, lá com certeza passa de 1.000 unidades. Por isso que eu tinha escolhido os Estados Unidos para começar. Uhum. E você chegou a adotar um modelo de master franquia, não? Ou a operação vai ser suportada via Brasil? Então, eu não tinha feito master franquia, como eu falei, eu mesmo abri unidade própria e estava começando a expandir. Mas eu vou mudar para master franquia, provavelmente, ou uma parceria, uma joint venture. Joint venture, a gente está estudando aí quais as possibilidades. Eu falo porque a gente lá no grupo também está fazendo um processo de internacionalização da Aquazero, né? Sim. E eu não queria ir para o segmento de master franquias. Então, assim, mas cada país é um desafio diferente, que você tem essa questão de cultura, você tem essas questões comerciais, que se a gente for querer aprender, você vai gastar muito tempo. E aí o processo de expansão ele fica moroso ou, na maioria das vezes, você vai desistir, porque ele é muito oneroso financeiramente falando. E um outro problema, lá nos Estados Unidos, diferente daqui, é a insegurança jurídica. A parte trabalhista é bem clara, é bem tranquilo. Lógico, os salários lá são muito maiores do que os salários aqui do pessoal que trabalha nas unidades. Mas a insegurança jurídica é absurda, porque é aquilo, você não conhece as legislações, e quando você precisa de um advogado, é caríssimo. Eles te cobram, até o e-mail que te mandam, uma ligação que você fala, 5 minutos eles vão te cobrar. Isso realmente é uma coisa muito chata. Então, é uma coisa que me incomoda, porque aqui é tudo tão redondinho para mim, né? O meu formato de negócio. Assim, a gente já está acostumado, né? Então, essa curva de aprendizado sai caro. Sim. Você acaba gastando muito. Então, é melhor, se for possível, realmente um master franqueado é o ideal. Eu venho sofrendo esse desafio também, sabe? Assim, e é custoso, né? É o que você falou, é custoso, é viagem, é entender mercado. E muitas das vezes até assim, você tem uma questão do fornecedor lá, que ele te cobra por minuto, por ligação, por reunião, mas muitas das vezes é até difícil encontrar aquele que vai ser a solução para resolver o teu problema, né? Então, assim, muitas das vezes você pega um fornecedor, como você não tem muitas referências, é um mercado novo, né? Você acha que é e não é, aí você tem que buscar um outro fornecedor. Então, inteiramente a gente decidiu ir pelo formato de master franquia. Esse franqueado desenvolve um modelo de negócio, buscar alguém que já tenha conhecimento bastante do mercado, de preferência que seja natural daquele mercado. Eu acho que aí acelera. Esse é o ideal, mas é difícil de encontrar. É difícil. Normalmente a gente encontra os brasileiros. Pelo menos comigo acontece muito disso. Né? Eu conheço a sua marca aqui... Mas muitas das vezes ele não é expert na área de franquia. O ideal era ser um brasileiro que entendesse o segmento de franquia. Esse era o mundo ideal, né? Era o mundo ideal, mas é difícil. A gente tem feito um trabalho lá que é de buscar franqueadores locais. Até porque ele já é um franqueador, já conhece o segmento de franquia, né, para ver se ele quer diversificar no franchise. Então, assim, é uma linha que eu não sei ainda se está dando certo, porque a gente está começando agora esse formato, mas é um caminho que eu Essa é uma linha que eu também estou seguindo. Eu já tive 3 reuniões com 3 franqueadores grandes lá, e é um caminho ótimo para ser seguido, se conseguir também. Sim, não, se conseguir, né? Porque a gente tem visto muito esse movimento aqui no Brasil, fora, né, de marcas que vêm criando holds, né, grupos. Então, assim, ele já tem expertise, ele já conhece como que capta lead, como vende franquia, como dá suporte. Então, ele vai diversificar no franchise, né? Sim. Então, assim, é um caminho que a gente está seguindo outro lá. segmento que ele acha que pode desenvolver, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? A gente tinha feito um trabalho lá, que era um trabalho de buscar players que já atuavam no mercado. Mas, normalmente, esse player não quer mudar assim, se ele tem a marca lá que é Eco Wash, ele não vai querer trazer Aquazero, ele quer fortalecer a marca dele, entendeu? Então, assim, a gente foi por esse caminho, mas esse caminho não funcionou, funcionou, sabe? Então, assim, é o que eu falo, assim, se a marca ela quer ir para fora do país, mesmo que a marca seja um sucesso no país, né, no Brasil, tem uns desafios e precisa ter preparação ali do caixa, né, porque vai consumir. Vai. Infelizmente, os exemplos que a gente tem de franquias brasileiras que foram para os Estados Unidos não são bons. Muitos perderam muito dinheiro. Sim. E, cara, a gente está falando do 2022, o ano eleitoral. Como é que você vê isso aí para o segmento de franquia, franchising?
Eu sei que você tem um irmão, né, que está se candidatando a governador de São Paulo também. Ele era prefeito de São José dos Campos, não é isso? Isso, foi prefeito por 2 legislações, né? Dois mandatos. 2 mandatos, exato. E foi um super prefeito, não é porque é meu irmão, mas ele desenvolveu muito a cidade. Está representando bem o sobrenome, né? Tá sim, dá para ficar com orgulho. Assim. E ele está candidato a governador. E é assim, eu sou da iniciativa privada, eu não sou de esquerda. Então eu faço votos que todos os candidatos que apoiem a iniciativa privada ganhem nessa eleição. E aí, mas o que você acha que vai acontecer? Eu acho... Qual que é o caminho que você acha que está tomando? Bom, pode falar a verdade, vamos papo aberto aqui. Eu vou falar a verdade. Eu acredito no nosso presidente, eu acredito que ele está fazendo um ótimo trabalho. Existe uma oposição histérica, na minha opinião, e que vai perder. Que vai perder. Eu faço votos. Sim. Tá? Já está mais do que provado que... O meu irmão, inclusive, pegou uma administração anterior à dele, era uma administração do PT, sendo bem específico, e era vergonhoso o que eles fizeram na cidade, na base da corrupção, até borracha de material escolar, tudo teve que ser revisto. Entregaram a cidade com 300 milhões em dívida para o meu irmão, né, administrar, e meu irmão deixou com 600 milhões em superávit. Fazendo o que tem que ser feito, fazendo o melhor possível para a cidade, pensando na cidade, no bem-estar. E é a mesma coisa. Tem muito político que não pensa no bem-estar do país, não pensa no bem-estar, ele só quer ser do contra, ele só quer jogar pedra, e eu sou contra esses políticos. Eu sou a favor dos políticos que querem realmente o progresso do Brasil. Mas a imagem do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro e nessas eleições o meu voto é do Bolsonaro também. Mas o que você acha que fizeram com a imagem dele, que vem desgastando, principalmente a imprensa, né? Como é que você vê o público, né? O eleitor, o povo, diante dessa imagem do Bolsonaro, que até a própria pandemia também ajudou muito, né, nesse desgaste dele diante da população? Como é que você vê isso? A pandemia aconteceu no mundo todo, né, trouxe prejuízos para o mundo todo, e isso não foi culpa do Bolsonaro. Né? Então estão querendo colocar essa pecha de todos os problemas que a pandemia trouxe para o país como culpa do nosso presidente. E não é verdade. Né? A crise até americana, com inflação altíssima. Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, a gasolina caríssima lá. Né? Tudo subiu, o supermercado subiu, então não é uma coisa exclusiva do presidente, realmente é uma coisa passageira, como reflexo da crise que teve a pandemia. O nosso presidente não tem culpa nenhuma, ao contrário, ele agiu muito bem, no meu ponto de vista, em todos os aspectos. Ele auxiliou os mais necessitados com ajuda financeira, ele providenciou as vacinas necessárias, apesar de gostarem de falarem que não, mas a diferença entre a vacinação no Brasil e no primeiro que foi vacinado na Inglaterra foi coisa de 15 dias. Então, assim, foi tudo feito corretamente, mas, infelizmente, tem gente que não pensa no Brasil, ele pensa em só ser do contra e gosta de só querer criticar. As mídias, as grandes mídias, estão perdendo, acredito, muito mercado para as mídias sociais. Olha aqui você fazendo seu podcast, muitas outras pessoas fazendo e divulgando as informações verdadeiras do que está acontecendo no país. Né? E eles estão perdendo muito com isso, perderam financiamento governamental, perderam bilhões por ano de dinheiro que entrava no caixa deles. Eles estão revoltados e, por isso, eles querem ver o diabo, mas não querem ver o presidente. Cara, tem esse movimento, né?
E é o que você falou mesmo, hoje com as redes sociais, YouTube, assim, eu acho que as pessoas têm que prestar bastante atenção e ter fontes de informações diferentes, né? Para tomar uma opinião sobre aquele assunto, né? Mas eu acho incrível que é um massacre diário do presidente nas grandes mídias. É impressionante, eu fico chocado com isso, eu acho um absurdo. Eles não estão indo a favor do Brasil, eles estão indo contra o presidente. Sim. Eles têm que pensar no Brasil e não querer focar na destruição da imagem do presidente. Não sei, é feio isso. E se acontecer do Lula ser presidente, o que você acha que isso reflete para o franchise nosso? Vamos falar assim, Lula nas eleições, seja no primeiro turno, segundo turno, presidente do Brasil, o que reflete para o segmento, né, do franchise, para a gente falar na parte de empreendedorismo, o que você acha que tem como reflexo? Bom, o Lula já falou que vai retroceder com a lei trabalhista que o Temer fez no período do mandato dele. Isso já vai ser péssimo para o setor. Tá? Eu, particularmente, eu sempre fiz tudo corretamente. Todos os pagamentos dos meus funcionários são, como é que eu vou dizer? Eles são, obviamente, obrigatórios. Né? É uma questão de honra, você honrar todos os seus custos trabalhistas. Mesmo assim, a gente tinha uma indústria de ações trabalhistas e que acaba sobrando para todo mundo. Após o Temer, acabou essa indústria de ações trabalhistas e veio no patamar normal. Eu não tenho uma ação atualmente trabalhista depois da lei do Temer. Então, assim, ele quer retroceder. Isso já vai ser péssimo para o Brasil, vai ser péssimo para os empresários. Isso já é um fator. Outro fator é que eu acho que, assim, a credibilidade do Lula, que todo mundo sabe que ele foi solto, não por uma questão que ele é inocente, sim, porque simplesmente cancelaram o julgamento dele, ou seja, toda aquela corrupção absurda que tinha, e eu sei que tinha, numa escala, eu fico imaginando, em São José dos Campos, já tinha uma corrupção, multiplica isso por 5 mil cidades no Brasil. É um negócio absurdo. Então, só vai trazer, no meu ponto de vista, é uma coisa, o Lula é do passado, e não deve voltar mais. Espero que não volte. Agora, se voltar, já são tantas crises que eu passei, desde 1986 com as clínicas, eu passei por todas as crises. Hiperinflação, Sarney, Collor. A gente vai ultrapassar mais uma crise, com certeza. Já estamos baleados, né? Então, assim, não vai ser mais uma que vai derrubar. Edson, a gente já está chegando aqui para o final do podcast, cara, bate-papo super legal. E eu sempre pergunto aqui, pessoas que estão no franchise principalmente, referências, né? Você que construiu a tua marca de sucesso, a gente sempre olha para o lado, a gente sempre olha para cima e enxerga pessoas que já passaram por aquilo que a gente tem ali como objetivo de passar também. O que você tem aí como referência nesse segmento nosso de franquias, de empreendedorismo, que você aprende com essas pessoas? O Paulo é uma pessoa que eu fui, acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci, o Paulo da Global Franchising, né? Participei de muitas feiras de franquias internacionais e eu fico abismado como o Paulo é conhecido. Ele é conhecido no mundo todo. No mundo todo, nesse setor de franquia. Ele é uma das referências. E o que é legal, a esposa dele passou a ser uma franqueada minha agora. Ah, é? Olha, que legal, E está indo super bem, eu fico muito feliz. Então, o Paulo é uma referência que eu gosto de citar. Legal. Dá uma mensagem agora final, Edson, aí para quem acompanha a gente aqui no canal, para quem quer empreender, aquela mensagem motivacional para a gente fazer, né, um Brasil melhor, e é pelo empreendedorismo que a gente tem ali como principal pilar, né, um dos principais pilares se a gente quer um país melhor. Bom, eu acho que a franquia é um caminho maravilhoso para quem quer começar a empreender, para quem já tem uma empresa e quer transformar ela numa franquia. É bom para todas as partes, sempre pensando no bem do franqueado e no bem próprio do franqueador. É um negócio que vale a pena sim investir. Legal, obrigado demais, viu, Edson? Obrigado mesmo, cara, por ter aceito aí o convite aqui desse podcast, um podcast que a gente vem trazendo aqui pessoas referências no franchise, de empreendedorismo, compartilhando conhecimento, experiência, né, para as pessoas que nos acompanham.
Antes da gente começar esse podcast, né, mineiro sempre fala bom trem, e a gente fala o nu. O que é nu, Mendonça? Conta pra mim. Várias coisas. Nu é várias coisas. Nu, mas esse negócio foi bom demais, dá conta só esse podcast. Se você aí, ó, quer tá ligado, antenado em pessoas, referências que vão trazer conhecimento, claro, né, você precisa se inscrever aqui para não perder nenhum podcast. Eu venho trazendo, convidando pessoas que realmente vão agregar para vocês aí que estão nos acompanhando. Então não esqueça de inscrever, compartilhar, manda para todo mundo naqueles grupos de WhatsApp, porque conteúdo bom é sempre bem-vindo. Encontro você no próximo podcast. Valeu demais, Edson. Agora vamos voltar lá para a feira, né? Porque tem candidato esperando lá. Forte abraço, gente. Tá, joia. Obrigado.